Vamos voltar a falar sobre Caruaru e Bezerros, que entraram hoje no regime de quarentena de 10 dias, porque nossa produção tem recebido informações e também imagens de circulação grande de pessoas nessas duas cidades num dia como hoje, em que o decreto de quarentena começou a valer. Eu vou conversar agora com o Jones Albuquerque, que é cientista do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. Ele é integrante da pesquisa sobre o contágio da Covid-19 e as medidas para evitá-la. E essas informações servem como base para as ações do governo e das prefeituras. Jones, boa tarde, muito obrigado em participar aqui do Ronda Geral mais uma vez. Boa tarde, Moab, obrigado. Agora eu acertei seu nome, eu não confundo mais, hein? Joab e Moab são muito próximos, inclusive eu e meu pai, a gente tem o nome de Moab, tem o tio Joab, muita gente confunde. Não dentro da família mais, porque, né? Amigo. Eu tenho um velho amigo meu, infância de fé, e por isso que eu confundo, você lembra muito ele, seu jeito. Eita, valeu, Jones. Jones, veja, numa conversa que a gente teve aqui, não faz nem tanto tempo, sobre a volta gradual de atividades e o regime de quarentena, especialmente quando a gente estava no regime de quarentena, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você, sendo prefeito de municípios próximos no raio metropolitano, também iria haver alguma maneira de dialogar até com o próprio governo para que se colocasse medidas de proteção sanitária para a população nessas cidades. E a gente está vendo hoje Caruaru, Bezerros, com casos expressivos em relação à síndrome respiratória aguda grave, de acordo com o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, mas especialmente Caruaru, que é uma cidade polo e de passagem para tantos municípios. Na sua visão e sua pesquisa, não teria condições de se ampliar naquele raio de Caruaru, a exemplo dos municípios que margeiam a BR-104, não digo nem tanto BR-232, mas principalmente a 104, pelo polo de confecções intenso, né? A produção no polo de confecções intenso, não venda, mas a produção. Sim, seguramente. Alô? Sim, seguramente. E se a gente observar as regiões, de contágio, a gente percebe que o cenário é exatamente em torno da BR. Uhum. Então, isso é uma onda de espalhamento. E a gente pode ver isso nos nossos gráficos aqui, interativos. E, olha só, quanto mais escuro, mais denso está o índice de contaminação. Então, eu faria aqui, uma área de isolamento. Agora a gente saiu dessa área aqui, que são os 5 municípios que o governo sabiamente decretou lock, se lembra? Uhum. Agora deveria ter uma nova fase de lock até aqui, com todos. Você está correto. Esse trecho que você está mostrando no mapa, Jones, a gente pode compreendê-lo no entorno dos municípios da BR-104, 232. Como é que você pode descrever para a gente que está acompanhando aqui? E quem está em casa? Exatamente, Moab, você está correto. Em torno da BR-232 e a 104, pegando algumas regiões que a gente chama de GERES, que são as regiões os agrupamentos de saúde pública. Sim. E a gente deveria blocar todos os municípios em torno da BR. Já tem vários estudos que já comprovam isso, alguns nossos aqui do Instituto de Redução de Risco e Desastres, outros da Fundage, outros da Fiocruz, vários cientistas distintos chegando na mesma conclusão. Então, ou a gente está tudo errado, ou realmente você acabou de concluir, esse seria o canal de a gente tentar segurar a Covid. Observe que o vermelho está se alastrando. Ô, Jones, a gente tem Caruaru, por exemplo, se a gente for comparar Caruaru com um terminal de passageiros, a grande circulação de pessoas, um terminal rodoviário ou um aeroporto, né? A grande circulação de pessoas por conta dos municípios do entorno. A gente tem Caruaru como cidade dormitório, cidade de moradia ou cidade de trabalho para quem está nesse raio aí do Agreste, dessa região no Agreste. E também Caruaru, acredito eu, que representa um polo médico muito importante
para essas cidades no entorno, correto? Então, certa vez, a gente tem conversado, primeiramente eu quero registrar aqui também, antes de concluir, que a gente tem procurado as prefeituras têm informado como estão se equipando na rede de saúde, mas uma vez você citou aqui, Palmares conseguiu abrir no mapa, se hoje, se fosse procurar a disponibilidade de leitos de UTI, por exemplo, em Palmares, numa época que Palmares estava numa situação mais crítica, seria muito difícil encontrar. Como é que você vê para essa região? E eu volto especialmente Caruaru e Bezerros, porque muita gente desses municípios, por conta da rede menor de atendimento à saúde, tem procurado especialmente Caruaru. Exatamente. Palmares o diretor de um grande hospital lá, é parceiro nosso aqui, ele nos envia diariamente a ocupação da UTI. O doutor Cristiano, eu posso até falar aqui. E a gente observa que Palmares tem uma quietude, mas está perto do nível de saturação. Acompanha Recife aí com 80%, 85% da ocupação das UTIs. Mais um pouco e ele vai ter que escoar os doentes dele, mesmo aumentando o número de leitos, escoar para Recife. O mesmo vai acontecer em Caruaru, o mesmo vai acontecer em Garanhuns, o mesmo vai acontecer lá em Petrolina. Lembrem-se, a gente está numa pandemia. Pandemia quer dizer em todo canto. Não adianta só eu fechar a minha porta e está resolvido. Não, eu tenho que fechar a minha porta e eu tenho que não extrapolar para a porta do meu vizinho. Por isso a gente fala tanto. A gente tem que ficar em isolamento, distanciamento, porque é isso que faz com que o vírus não ultrapasse as barreiras dos municípios, das estradas. O que a gente está vendo hoje, resultado do fluxo. Como a gente retomou as atividades aqui na região metropolitana, a economia está marcada por aqui, o fluxo de gente para lá e para cá, o vírus vai junto. Até mosquito anda no ônibus, Moab. Imagina o vírus. Pois é, Jones, e com a volta de algumas atividades, esse planejamento que está sendo adotado pelo Estado, a gente nessa semana está vendo um movimento, até me estranhou e me preocupou a movimentação nos shoppings, quando teve aquela abertura nessa semana. E o que é que você pode observar até agora no Recife e nos municípios da região metropolitana desse movimento, o fluxo de pessoas por conta da retomada de algumas atividades? O que mais me preocupa diante disso, Jones, eu quero registrar aqui, é a questão do transporte público também. O deslocamento de trabalhadores e de profissionais de serviços essenciais para os trabalhos, volta para casa e transporte público lotado. O que é que você pode dizer para a gente em relação a isso? Deixa eu lhe contar aqui uma história breve. A gente trabalha com o pessoal da Espanha e a comunidade europeia. Certo. É a gente que fornece os relatórios para a França abrir, para a Alemanha abrir, para Portugal voltar atrás. A gente trabalha em conjunto, numa rede internacional. Olha o que seria o gráfico de um país e uma cidade controlada. Ela vem, entra no vermelho aqui nesse gráfico e depois de algumas medidas de controle tenta voltar ao verde aqui, ó, tá vendo? E vida normal. Vida normal fica aqui, ó. Agora, veja o que acontece com os mapas das cidades daqui. Todas elas, Moab, Recife, inclusive, ó, tinha um cenário muito bom de volta e se perdeu. Aqui, ó. E essas medidas do prefeito que anunciaram aí, excelentes de higienização, excelentes. Recife era a única cidade que vinha bem. Os demais, se a gente observar, todas elas, vamos pegar aqui Caruaru, por exemplo, Gravatá, Palmares, olha o Palmares, está indo para o vermelho ainda, Moab, a gente não está bem, a gente nem tem nem sinal de voltar ainda nas várias cidades. Eu vou deixar até dando play aqui, ó, para a gente ficar, enquanto eu falo, vocês vão ver que os gráficos, ó, Paulista está tendendo a voltar, mas não vou. Olha a Petrolina, indo para o vermelho sem volta, mano. Isso é muito ruim. Recife, tendendo a voltar, mas preso. Santa Cruz do Capibaribe, ó, indo para o vermelho. Horrível, horrível. São Lourenço da Mata, vermelho. Não estamos nada bem. Serra Talhada, pior ainda. Pior que Caruaru, Serra Talhada tá. Vitória de Santo Antão, horrível. Não estamos bem, Moab. De jeito nenhum, os números não mostram em Pernambuco, nessas 20 maiores cidades,
que a gente acompanha diariamente. É um trabalho belíssimo da Universidade de Politécnica de Catalunha, um ex-aluno de doutorado meu, um pesquisador de Cheia. Estamos aqui, ó. Aí, respondendo a sua pergunta, como é que a gente vê esse cenário? Nada bem, as aberturas vão levar a gente tudo para a zona do vermelho e isso é colapso das UTIs. Jones, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Ronda Geral mais uma vez e certamente a gente vai contar com você outras vezes, principalmente para orientar a população sobre a circulação e o avanço dessa doença aqui no nosso estado. Eu que agradeço a oportunidade e contem sempre comigo. Esses gráficos estão todos online. irrd.org/covid-19. Todo mundo pode acessar e xeretar lá. Muito bem. Obrigado, Jones. Até a próxima.